A tentativa de controle é uma das coisas que mais sufocam as pessoas, que mais geram relacionamentos desgastantes, que mais geram relações abusivas, que mais geram infelicidade, síndrome do pânico, que mais gera depressão e outros transtornos mais que nós estamos vivendo aí. Uma das maiores dificuldades da nossa vida é um padrão de comportamento adquirido, um padrão de comportamento que é estimulado na sociedade, chamado controlador ou controladora. O controlador, a controladora, nascem da insegurança, do medo, da falta de percepção que pertencem. Uma pessoa que quer controlar o outro, ela não sabe amar nem receber amor. Ela quer que seja da forma dela, ela acha que a forma dela é a forma segura, e isso sufoca o outro, impede o outro de bater asas, de avançar, de crescer. Eu vejo isso, infelizmente, muito no padrão mãe. Mãe controladora é uma das coisas mais frequentes dentro do meu consultório todos os dias. Uma mãe que quer controlar se o filho está bem, se o filho está mal, se o filho faz isso, se o filho faz aquilo, escolha de profissão, determinados relacionamentos. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 22 anos e eu entendi que eu precisava, em algum momento, começar a confiar na educação, nos valores, naquilo que eu ensinei para o meu filho. O controle, a tentativa de controle, porque a gente não controla nada, vem de um medo profundo, de um medo não identificado. Nós precisamos começar a buscar a raiz dessas emoções, a raiz das questões que vivem ao nosso redor, que mudam a nossa vida, que interferem, que manipulam. Nós precisamos começar a identificar o que está fazendo mal e o que está fazendo bem dentro do nosso sistema familiar de verdade. E isso parte dos nossos comportamentos. Eu vejo, às vezes, jovens, né, que chegam para o meu trabalho para fazerem um processo terapêutico, e o que esse jovem tem na realidade é uma falta de poder pensar sozinho, de poder decidir, de poder dar os próprios passos. Claro que a gente precisa acompanhar, conduzir. Nós, enquanto pais, precisamos começar a fazer esse movimento de condução, de apoio, de estar ali até determinada idade, conduzindo. A partir de determinada idade, a gente precisa deixar que eles escolham, que eles errem e aprendam também dentro do processo. É valioso o experimentar a vida. Muitos homens e muitas mulheres hoje não tomam decisão porque não foram estimulados a isso, não foram conduzidos a isso, e eu não estou culpando nem responsabilizando ninguém. Eu estou falando que a tentativa de controle, ela leva a algo ruim, a algo negativo. Ela não é um ir para a vida. O contrário do controle é confiar. Quanto mais eu confio no outro, mesmo que ele não faça as coisas do jeito que eu acho que deveriam ser feitas, quanto mais eu confio no outro, mesmo que ele faça diferente daquilo que eu acho que é o ideal, que é o melhor, mais eu estou fortalecendo esse outro. E aí a minha pergunta diariamente é essa: até quando, até onde de verdade nós queremos que o outro seja fortalecido? Ou nós queremos o outro dependente, codependente de nós, para que aí a gente tenha controle? Veja bem, antes que gere polêmicas, eu estou falando de inconsciente, eu não estou falando que a gente faça isso conscientemente, de forma maldosa, de forma a manipular, né? Porque eu quero assim, porque eu planejei, porque eu projetei que fosse assim. Não é isso. Eu estou falando que, da forma que nós fomos criados, a gente passa adiante e é uma forma de controle. Quantos adultos hoje não conseguem ter uma vida profissional desenvolvida, dinheiro suficiente, relações saudáveis, porque os pais lá atrás falavam um monte de coisa que virou crença, que virou impedimento, que virou limite. É muito sério isso, gente. A gente precisa estar ciente do que nós estamos plantando,
porque o que a gente vai colher, mais ou menos a gente já sabe, porque é a nossa colheita, o que a nossa geração está colhendo. Eu não estou julgando, nem falando que pai e mãe estão errados, mas precisamos mudar a forma para que a gente realmente comece a confiar na vida. Até em Deus, a gente confia com medo. Se eu tenho que ficar o dia inteiro rezando, é porque o medo está prevalecendo a confiança. Se eu tenho uma confiança real, eu faço a minha oração de manhã e entrego, confio e vou para a vida. Certa, com a certeza de que o que eu pedi, o que eu fiz lá na minha oração, o que eu pedi, conversei com Deus, falei na minha oração, foi ouvido. Talvez não seja feito da forma que eu queira, o controlador quer do jeito dele, e a gente faz isso até com Deus. Talvez não seja da forma que eu queira, até porque minha visão é limitada para o querer, mas seja da melhor forma possível. Eu sempre peço a Deus isso, faça o que for melhor para mim, mesmo que eu não veja naquele momento o que é melhor para mim. E a gente precisa começar a atuar com as pessoas dessa forma, que o outro faça o que o coração dele, o que eu ensinei, o que eu apoiei a entender sobre sentimento e coração e conexão com esse coração, o que o outro tem o direito de fazer, o que está conectado no coração dele. E tem coisas que a pessoa precisa vivenciar, porque também faz parte do processo de evolução, de crescimento dela. Eu preciso entender que a minha visão é limitada, que vai até um certo ponto e que tem propósitos maiores que eu não estou enxergando antes, mas que eu consigo enxergar depois. Tentar controlar a vida, tentar controlar finanças, sempre vem uma surpresa ou, na maioria das vezes, nem sempre, vem uma surpresa que tira a gente do controle. Para mim, o maior exemplo de perda de controle foi a pandemia. Tudo que a gente criou, tudo que a gente elaborou, tudo que a gente imaginou para a vida foi cortado num momento só. E a gente precisou remodelar a partir dali, fazer diferente, planejar de novo, projetar de novo e com um pouco mais de confiança. Teve momentos durante a pandemia que a gente não teve controle nenhum, e eu posso falar de mim mesma, né? Eu tinha vários contratos, vários projetos, vários clientes para serem atendidos, e por um período eu não pude sair de casa. Então eu precisei refazer todo o meu planejamento financeiro, todo o meu planejamento de relações, né? Tudo aquilo que eu imaginei. Planejamento não, tudo aquilo que eu imaginei dentro das minhas relações, eu precisei interromper e fazer diferente a partir dali. E eu entendi durante a pandemia que eu não tinha controle de nada. A vida tem um controle maior. Para quem não acredita em Deus, a vida surgiu sem a minha percepção. A minha vida foi gerada sem, né, um planejamento, uma projeção, um entendimento meu. E eu estou aqui. Então o futuro também tem um planejamento maior, uma estruturação maior da qual eu faço parte. E confiar todos os dias é um passo em direção ao futuro, é um passo em direção ao divino, é um passo em direção ao melhor da vida. Controlar eu já não vejo dessa forma. Até porque, vou repetir, ninguém tem controle de nada. A gente não tem controle de levantar aqui e estar vivo. Vamos olhar para isso. A tentativa de controle é uma das coisas que mais sufocam as pessoas, que mais geram relacionamentos desgastantes, que mais geram relações abusivas, que mais geram infelicidade, síndrome do pânico, que mais gera depressão e outros transtornos mais que nós estamos vivendo aí. Nós podemos aprender a conduzir, nem a nos controlar a gente não aprende, a gente pode aprender a nos conduzirmos para a linha do melhor, para a linha do mais, para confiança, para fé, para aquilo que a gente não conhece, a gente não conhece tudo, né? Com uma certeza de que se chegou até a gente tem um propósito, tem um para quê, e a gente vai aprender com aquilo e crescer e evoluir. Valioso esse assunto, importantíssimo, e precisa ser desenvolvido dia a dia. A gente precisa ser reeducado para confiar, a gente precisa ser treinado no confiar e minimizar cada vez mais essa tentativa de controle que não nos leva a nada. Muitos dos problemas emocionais, físicos, de saúde, vêm dessa tentativa de controle, que é mental, que é o nosso ego que acha que vai alcançar ali
um controle de alguma coisa e se frustra e sente tristeza e se decepciona porque não funciona assim e compromete, inclusive, eu vou estar sempre falando isso, compromete muito a nossa saúde. Precisamos aprender, precisamos saber, sim, dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que é importante, precisamos conduzir, precisamos fazer acordos, precisamos olhar para situações dentro das relações, o que é bom para um, o que é bom para outro, e equilibrando dentro da lei do equilíbrio. Precisamos trabalhar os nossos sentimentos, as nossas ideias ilusórias. Muita gente tenta controlar porque acha que o outro não gosta, porque acha que o outro vai fazer daquela forma, porque acha que o outro vai fazer isso. Esse tanto de achismo minimiza o nosso confiar, a nossa relação saudável, minimiza o bom da vida. Confiar é o caminho. E eu não estou falando aqui só dos livros que eu li, dos estudos que eu faço, mas eu estou falando também da minha experiência de vida. Vamos desenvolver o confiar, que é o contrário de controle. Eu espero que esse conteúdo te apoie. Até nosso próximo vídeo.